Um coração de carne. Olá, hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda para a Primeira Igreja Batista do Castelo e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo. Estamos fazendo um esforço grande de fazer a Bíblia toda. Eu desconheço um esforço deste tamanho em outra igreja. Então aproveite, pegue esse estudo, ouça, compartilhe com as pessoas que você ama e que você gosta para que você seja abençoado. Segundo, você precisa de ler a Bíblia de maneira sistemática. Quando nós não lemos a Bíblia de maneira sistemática, entendemos erradamente a vontade de Deus. Ler a Bíblia toda muda a nossa compreensão do Evangelho. Por isso, eu sugiro que você compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer uma leitura sistemática da Escritura, de início a fim, vai abençoar a sua vida. Faça isso. E o terceiro, olhe nos canais digitais os dias que nós temos estudos bíblicos na igreja. Isso vai ajudar você a ter mais informação sobre o texto bíblico. Hoje nós vamos ler na nossa NVI aqui, Ezequiel 11, de 1 a 25. Então tenha paciência comigo, porque o texto é grande, tá bom? Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o Oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando mal e dando maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Essa cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e essa cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada? E a espada é o que trarei para vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Eu os expulsarei da cidade, os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me, rosto em terra, e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Essa palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor, e a nós que essa terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações por breve período, tenho sido um santuário para ele nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Daqui veio o título do nosso estudo hoje. Versículo 19. Darei a eles um coração não dividido, porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Mas enquanto aqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins com as rodas de lado estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica ao leste dela.
Então o Espírito de Deus ergueu-me em visão, levou-me ao que estava exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido. E contei aos exilados tudo que o Senhor tinha me mostrado. Texto grande, mas texto profético e texto muito marcante na Escritura. Ontem nós falamos da glória do Senhor estar na Babilônia. Veja o versículo 24. Então o Espírito de Deus ergueu-me e a visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Nós começamos a ver no capítulo 8 e detalhamos no capítulo 10 que a glória do Senhor se afastara do templo. Apresentamos que Ezequiel se ajoelha e se assusta. A visão aterradora que ele tem faz isso com qualquer indivíduo, mas o coloca de joelhos. Mas para Ezequiel, a visão é mais terrível. Por quê? Porque ele está na Babilônia, porque a glória de Deus se manifesta ali e não em cima da arca do templo. E a pergunta no coração de Ezequiel é: por quê? Por que isso? Eu vou repetir isso que eu disse. Quando qualquer indivíduo tem uma visão aterradora de Deus, como Ezequiel teve, ele vai se prostrar de joelhos. Nós temos vários exemplos disso ao longo da Escritura. E nós devemos clamar a Deus por uma visão aterradora dele. Nós devemos clamar a Deus para que Ele mude o nosso coração, converta o nosso coração, transforme o nosso coração como coração de carne e que essa visão aterradora dele venha sobre nós para que a gente caia de joelhos. Porque isso significa que nosso coração será ajustado de maneira radical por Ele mesmo. É isso que acontece com Ezequiel. Mas para Ezequiel essa visão tem um peso tão grande porque ele vê a glória do Senhor na Babilônia. Antes que a glória se afaste completamente de Jerusalém, em Ezequiel 11, ele vai ter o fim da visão que começara no capítulo 8, da glória de Deus ainda sobre o templo em Jerusalém, mas se afastando. E Deus tem um recado para as pessoas de Jerusalém nesse período que está entre os versículos 1 a 11 e outro para as pessoas que estão no exílio, que está entre os versículos 14 a 25. Na primeira parte, entre os versículos 1 a 11, nós vemos por que Deus se afastou de Jerusalém. Ele se afastou pela rebelião do povo. Ele se afastou porque o povo literalmente virou o coração contra Deus. Um dos versículos-chave de Ezequiel 11 é o versículo 12, que diz assim: e vocês saberão que sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos e nem obedeceram as minhas leis. E lembre, quando nós lemos um versículo como esse, nós temos a tendência de achar que Deus está falando de obediência formal a uma série de preceitos. Não, Deus está falando de idolatria aqui. Deus está falando de você amá-lo de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque quando você o faz, obedecer à lei é uma consequência. Quando você ama o Senhor de todo o coração, você obedecerá à lei. Mas o que acontece é que o povo se conformou às práticas dos povos ao seu redor. Esse versículo ecoa o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, nos versículos 1 a 2. Versículos 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com a qual vocês poderão experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O capítulo começa com Ezequiel sendo transportado ao local das assembleias públicas, lado oriental do templo. Você pode ver isso lá em Jeremias 26:10. E ele vê um grupo de 25 homens. Eles são membros da nobreza de Israel. No meio deles estão Jaazanias, filho de Azur. E o conselho que é dado é que não está no templo de construir casas. A ideia básica é que esses homens fazem uma pergunta: não está no tempo de construir casas? Dá a ideia de que os nobres acreditam que eles ainda podem defender Jerusalém. Veja, eles dizem claramente no versículo 3, eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas. Aqui a ideia é de os nobres questionando se não está no tempo de defender Jerusalém. Por favor, entenda o contexto. Ezequiel foi na primeira leva. Jerusalém já havia sido invadida. E um grupo de judeus foi para a Babilônia. Ezequiel está no meio delas. Daniel também vai embora para a Babilônia. Mas assustadoramente, Daniel vai na segunda leva, assustadoramente,
As pessoas aqui acreditam ainda que há condições de defender Jerusalém. Mas Deus deixa claro que essa cidade é uma panela. Ela é uma cortina de ferro e que as pessoas vão morrer dentro dela ou nas fronteiras dela. O capítulo 11 é fundamental e ele mostra como as próximas sessões do livro de Ezequiel, os versículos 12 a 24, os capítulos 12 a 24, desculpa, que vão ser o julgamento sobre Israel. Os capítulos 25 a 32, que vão ser o julgamento das nações ao redor de Israel. E o capítulo 33, o julgamento da própria Jerusalém. Então o capítulo 11, ele é fundamental porque ele mostra, ele encerra a sessão da visão de Ezequiel, que vai de 8 a 10, e ele abre espaço para a sessão de múltiplos julgamentos que Deus vai anunciar. É bom destacar que de 34 a 48 há um anúncio de esperança, de redenção de Israel e todas as nações da criação. Deus sempre traz a mensagem de juízo e de restauração. Mas o que acontece é, Ezequiel está falando entre os versículos 1 e 11, que as pessoas desobedeceram à vontade de Deus e que o juízo de Deus é sem demora e ele virá. E Ezequiel tem uma visão mais aterradora ainda no capítulo 11, porque no versículo 13 ele vê a morte de Pelatias. E ele se choca ao perguntar se Deus vai salvar alguém. Ezequiel não foi transportado a Jerusalém e viu a morte de Pelatias. Não, ele tem uma visão da morte de Pelatias como um indicador claro daquilo que Deus tem falado, a nobreza da cidade. E Deus anuncia entre os versículos 16 e 25 que ele há de cuidar do remanescente e curar o povo. Deus se coloca como o próprio santuário desse remanescente. Então lembre o estudo de ontem que Deus fala que a adoração não é o lugar, a adoração é um coração quebrantado ao Deus verdadeiro. Deus vai dizer aqui no versículo 16, assim diz o soberano Senhor, embora eu tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles. Deus diz que vai os devolver a Israel. E vem a promessa principal, a promessa de um coração de carne. Essa promessa só vai se manifestar plenamente com a obra vivificadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário por meio do Espírito Santo. Nós precisamos de Ezequiel 11:19. Nós precisamos que o nosso coração sofra um ajuste radical. O capítulo 11 de Ezequiel é um atestar de uma verdade marcante. A verdade de que a obra da carne leva à morte e que somente a obra do Espírito pode dar um coração de carne e transformar o nosso coração. Aqueles que estão simplesmente com o coração em carne continuam com planos diferentes da vontade de Deus e o seu destino é a morte, ao passo que aqueles que estão clamando ao Senhor, como Ezequiel diz no capítulo 9, esses terão seu coração moldado por um coração de carne. Eu tenho falado nos meus estudos que nós precisamos de um ajuste radical no coração. Só o Espírito de Deus pode fazer isso por você. Peça que Deus faça o seu coração ser um coração de carne. Deus te abençoe.